Então, eu convido você a olhar para o verso 7, Malaquias, capítulo 3, verso 7, e olhe do verso 7 até o verso 10, que é a primeira parte do nosso texto. E nessa primeira parte nós vamos ver a rebeldia contra a aliança de Deus. Meus queridos, se você prestar atenção no verso 7, Deus já começa o texto se queixando do povo. Deus já começa reclamando do povo. Olha o que Deus diz no verso 7. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastam dos meus estatutos, vocês não o guardam. O Senhor começa falando com aquele povo, dizendo, olha, desde quando vocês começaram como nação, desde os pais mais antigos de vocês, vocês vivem me desobedecendo. Desde o início, desde os pais dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, vocês o tempo inteiro vêm quebrando a parte de vocês na aliança. Vocês vêm quebrando a parte de vocês no pacto. E isso era uma verdade com relação àquele povo. E então, meus irmãos, isso é muito interessante. Por quê? Porque quando nós olhamos a história do povo de Deus, do povo de Israel, nós vamos ver que desde Abraão até Malaquias, foi uma história de muitos altos e baixos. Você pode ver uma história de desobediência recorrente. O povo vivia desobedecendo ao Senhor. Houve sim alguns bons momentos, alguns momentos de glória, quando o povo estava em obediência ao Senhor. Mas foram poucos momentos. Por quê? Porque o povo, quando ficavam em obediência ao Senhor, logo logo eles se afastavam. E aí o Senhor castigava eles para eles voltarem de novo. E meus irmãos, é muito interessante porque no período do Êxodo, no período dos juízes, no período dos reis, no período dos profetas, o tempo todo o povo está em desobediência a Deus. O tempo todo o povo está em rebeldia contra Deus, em rebeldia contra a aliança que Deus tinha com eles. E Deus o tempo todo chamando o povo de volta, chamando o povo de volta, e o povo em constante desobediência. E por isso Deus diz, olha, desde o princípio vocês me desobedecem. Desde os primeiros pais de vocês, que vocês se mantêm em rebeldia. E aí, nós olhamos o verso 7, e Deus está chamando essa atenção dele. Olha, é por isso que a situação de vocês está difícil. É por isso que vocês estão com problemas financeiros. É por esse motivo que as colheitas que vocês plantam aqui não prosperam. É por esse motivo que não tem chuva para regar as plantações de vocês. É por isso que as pragas estão comendo até o pouco que está nascendo. Porque vocês vivem em desobediência. E por isso nada dá certo. E de acordo com Deus, esse era o grande problema aqui. O povo vivia em constante desobediência contra os seus mandamentos. Meus irmãos, e aí, depois de tudo isso que Deus disse para eles, surge uma pergunta: como é que resolve esse problema? Como é que nós podemos consertar essa situação? Olhe no verso 7, Deus responde. Deus mostra o problema, mas Deus mesmo responde, Deus mesmo dá a solução. Porque no verso 7 ele diz, olha, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês. Voltar aqui tem o sentido de arrepender. Deus está dizendo, olha, se arrependam, voltem para mim, que aí eu vou ser favorável a vocês. Aí eu vou começar a abençoar vocês, eu vou começar a cuidar de vocês. Se arrependam de viver ignorando os meus mandamentos. Se arrependam de quebrar a minha aliança todos os dias. Se arrependam disso. Guardem a minha aliança, guardem os meus mandamentos. E aí, como eu prometi na aliança que eu tenho com vocês, eu vou voltar a abençoar vocês. Eu vou voltar a cuidar de vocês. Eu vou ser favorável a vocês em todas as vossas necessidades. Mas voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês. E meus irmãos, é muito interessante nós olharmos para esse texto, porque Deus acabou de chamar o povo ao arrependimento. E o povo vai responder Deus de maneira cínica. Nós já estudamos o livro de Malaquias nos jovens, mas nós precisamos mencionar que o povo vai olhar para Deus e dizer, em que havemos de voltar? Verso 7. Depois Deus diz, olha, se arrependam, voltem-se para mim. E aí o povo olha para Deus, nos voltar de quê? Eu vou me arrepender de quê? O que nós estamos fazendo de errado? Isso era uma extrema hipocrisia daquele povo, porque eles sabiam que eles estavam pecando contra Deus. Eles tinham os mandamentos do Senhor na sua mão, eles sabiam o que eles deviam estar fazendo, mas eles não estavam. E mesmo assim, quando eles chegam diante do Senhor, eles chegam diante do Senhor como quem não está entendendo. Me arrepender de quê? Se eu não estou fazendo nada errado.
O livro de Malaquias é todo dividido dessa maneira. Deus diz uma coisa: olha, vocês estão pecando nisso. E o povo consciente que está em pecado, mas eles olham para Deus: eu estou pecando nisso não. E Deus diz: vocês estão pecando nisso. E aí passa um capítulo, aí Deus acusa de outro pecado: vocês estão fazendo isso também. Aí o povo olha para Deus de novo: mas isso aí eu não estou fazendo. E aí passa para o capítulo seguinte, e Deus diz: vocês também estão pecando nisso. E o povo: não, nós não estamos pecando nisso. Malaquias fica assim o tempo todo. Malaquias dizendo para o povo o que Deus disse, e o povo respondendo, dizendo que não estavam fazendo isso. E aí, nesse momento, Deus responde no verso 8, e Deus vai mostrar do que o povo precisava se arrepender. E se você olhar o verso 8, né, Deus vai dar um exemplo da quebra da aliança. E Deus diz: olha, eu vou responder: pode um homem roubar a Deus? Meus queridos, seria o mesmo que dizer: era a mesma coisa que Deus está respondendo assim. Quer dizer que vocês não sabem do que vocês precisam se arrepender. Vocês não sabem, pois eu já dei vários exemplos para trás. Se você olhar capítulo 2 de Malaquias para trás, você vai ver que Deus já deu vários exemplos do que eles estavam pecando. E agora Deus, no meio dessa conversa, Deus diz: então vocês não sabem, pois eu vou dar mais um exemplo. Vocês estão me roubando. Vocês estão me roubando. E quando a gente olha, eles tiveram coragem de olhar para Deus e perguntar: estamos te roubando? Que história é essa? Que história é essa que eu estou roubando o Senhor, Deus? Meus queridos, isso é o extremo da hipocrisia daquele povo, porque eles sabiam do mandamento de Deus. Mas eles, mesmo sabendo do mandamento, estando com os mandamentos em mãos, eles não estavam fazendo. E quando Deus chama a atenção, eles dizem que não sabem do que Deus está falando. E aí, Deus diz para eles: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Verso 8. É nos dízimos e nas ofertas que vocês estão me roubando. E aí nós precisamos fazer alguns comentários aqui sobre isso, porque com relação ao dízimo, nós precisamos dizer algumas coisas. Primeira coisa que nós precisamos dizer: a questão do dízimo ela é muito antiga. Ou seja, não pense que dízimo apareceu hoje. Não pense também que dízimo apareceu quando Malaquias começou a falar. Muito antes disso, a Bíblia fala sobre dízimo. Dízimo é anterior a Moisés. É anterior à lei que Deus deu para o povo lá no deserto do Sinai. Abraão, há mais de 400 anos antes de Moisés aparecer na história, Abraão já havia entregado o dízimo. Isso está lá em Gênesis capítulo 14, Gênesis capítulo 28. E aí, meus irmãos, depois disso, Deus incluiu o dízimo na lei dele, que ele entregou para o povo. Por quê? Porque o dízimo naquela época era um meio de sustentar a tribo de Levi. Dentre todas as tribos de Israel, o dízimo era recolhido para que fosse sustentado a tribo de Levi. Por quê? Porque a tribo de Levi eram as pessoas que trabalhavam no ministério. Eram os sacerdotes da época, eram os pastores da época. Enquanto as outras tribos trabalhavam de outras coisas, os levitas trabalhavam no templo. Eles não tinham outro serviço. E aí o dízimo era para sustento deles. E aí, meus irmãos, como parte da aliança de Deus com o povo tinha que dizimar, o povo tinha que contribuir para que aqueles irmãos lá tivessem o seu sustento. E o povo, com os mandamentos do Senhor em mãos, eles não estavam contribuindo, eles não estavam fazendo o que eles deviam fazer. E quando Deus olha para eles e questiona com relação a isso, eles dizem: não sei do que o Senhor está falando. Nós não estamos falando. Deus vai mostrar, como eu já falei, Deus vai mostrar que as colheitas do povo não estavam produzindo, que aquelas pragas que comiam o pouco que ainda produzia, que o problema do porquê que eles eram oprimidos por outras nações, dentre outros problemas, tudo isso tinha um motivo. Não era nada aleatório. Tudo isso de ruim que estava acontecendo sobre aquele povo, Deus vai dizer no verso 9: com maldição vocês são amaldiçoados, porque vocês estão me roubando, a nação toda está me roubando. Em outras palavras, era como se Deus estivesse dizendo: olha, vocês estão debaixo de maldição. Por quê? Porque vocês são desobedientes. Dentre todos os pecados que eu já citei até aqui, vocês também estão me roubando. Vocês são desobedientes, e é por isso que vocês estão debaixo de maldição. Por isso que as coisas não estão dando certo.